Bem, amigos, é isso, né? Abri esse vídeo aqui pra te resenhar sobre a semifinal da Copa do Brasil, que agora tá definida a final, Corinthians e Vasco da Gama. E, velho, meio que os times que eram menos favoritos a ganhar acabaram chegando na final, né? Quando tu olhava pra final, pra semifinal, antes de analisar os jogos, né? Tu olhava, pô, Cruzeiro é o terceiro colocado, Fluminense é o quinto colocado. Em tese, ambos são leves favoritos a chegar na final da Copa do Brasil. Mas eu falei em vídeo aqui, são favoritos? São, mas não tanto. Não são extremamente favoritos. Eu acho que são duelos equilibrados, em aberto, que tanto o Corinthians podia passar, como o Cruzeiro podia passar, tanto o Fluminense podia passar, como o Vasco também podia passar, e o Vasco passou para a final da Copa do Brasil. Quem olhava e falava que o Vasco não ia passar, que o Fluminense era amplo favorito, não entende nada de futebol. O Fluminense estava bem? Tava muito bem. O Vasco vinha numa decrescente? Vinha. Tinha perdido 5 partidas seguidas. Venceu o Inter por 5-1, mas era o Inter em frangalhos, tomou 5 do Atlético Mineiro. Mas a partir do momento que acabou o Brasileirão e que agora é a Copa do Brasil, reseta tudo. Fica tudo do zero. Acabou. Não existe mais. Perdeu 5 seguidas, isso, aquilo. Não, acabou. E outra, é clássico carioca. Então, quem achava aí que o Vasco estava morto, que não ia passar, estava extremamente errado. Era uma análise errada de se fazer antes da semifinal. E outra, quem achava aí que o Cruzeiro estava morto depois do jogo de ida, eu falei aqui, não está morto. Cruzeiro não está morto. O Cruzeiro ele faz boas partidas fora de casa durante toda a temporada. O Cruzeiro pode reverter como conseguiu reverter o resultado, mas não foi suficiente. Levou para os pênaltis e aí nos pênaltis, já vou antecipar para vocês aqui, tá? Eu fiquei muito feliz que Gabigol perdeu o pênalti. Pense no cara que eu não gosto de Gabigol, sabe por quê? Porque eu lembro daquela cena ridícula aqui na Fonte Nova, Bahia e Flamengo. Ele expulsou o Canu, ele fez o Canu ser expulso por uma falta que não aconteceu. Ele simulou uma falta do Canu. O árbitro era flamenguista, teve áudio depois que o quarto árbitro gritou, agiu como torcedor e gritou que era para expulsar, sendo que não foi falta, nada. E ele rindo no chão, ele caiu, ele rindo no chão. Então, todo o insucesso de Gabigol eu vou achar pouco, entendeu? Pouco. Então, eu fiquei feliz quando ele perdeu aquele pênalti, cara. O pênalti que era para colocar o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. E eu não vou mentir, achei que o Cruzeiro ia passar. Pela tradição do Cruzeiro. Porra, ex-campeão da Copa do Brasil. Quando o Cruzeiro ficou na frente ali na disputa de pênaltis, eu falei, porra, eu acho que o Cruzeiro vai passar. Ainda mais porque o Cruzeiro tinha o Cássio, que em tese, eu acho que o Cássio é mais decisivo em pênaltis do que o Neneca. Pela experiência dele, de Libertadores, de baixa experiência. Assim como eu achava o Fábio mais experiente do que o Léo Jardim na cobrança de pênalti. E eu queimei a língua. Vou falar pra vocês, tá? Vascaínos, me agradeço, porque eu ziquei. Eu ziquei pra caramba na hora da disputa de pênalti. Tava vendo o jogo, né? E quando o Fábio defendeu aquele pênalti, aquele primeiro pênalti ali do Vasco, que eu vou até conferir aqui, acho que foi o Verratti, né, que perdeu aquele pênalti. Ele perde o primeiro pênalti ali, o Fábio defende. Aí eu falei, eu achava que ali tinha acabado. Eu achava que ali o Cruzeiro ia passar. Porque eu falei, pô, o Fábio, em tese, eu acho o Fábio pra uma disputa de pênalti, para momentos decisivos, mas mais decisivo do que o Léo Jardim pela vasta carreira dele, de Libertadores, 3 Copas do Brasil com o Cruzeiro. Então eu achava que o Fábio era mais decisivo. Queimei a língua. Léo Jardim decidiu, virou herói e Verratti quase vira o vilão. Ele foi herói da ida com aquele gol no final, mas ele quase vira o vilão. Quase que ele elimina o Vasco. Ele deu sorte que depois o Kennedy e o Canoba erraram e classificaram o Vasco para a final. Léo Jardim classificou o Vasco para a final. Estou feliz com ambos os resultados, tanto com o insucesso de Gabigol, quanto com o sucesso do Vasco. E vou falar, quem não é Vasco na final é maluco da vida. O Vasco ainda ele pode ter um ano ali de glória, depois de tanto tempo de sofrimento. São 20 anos do Vasco de sofrimento. O Vasco atualmente, ele é o clube mais estruturado do Brasil? Ele é o clube que está com menos dívida? Não. Mas ele consegue chegar na final. E ele está com o Pedrinho, que está reestruturando o Vasco, que está botando o Vasco de novo nos trilhos do sucesso. Semifinal no passado e agora final. Claro que o clube tem que estruturar mais, tem que melhorar mais e vai melhorar. A tendência é essa com o Pedrinho. Ele pode arrumar uma SAF boa pro Vasco sem ser a 777. Claro que era uma SAF horrível. Então o Vasco está no caminho do sucesso. E não importa se, ficou a 2 pontos da zona, se o clube não está na melhor estrutura ainda, o que importa é, o Vasco ainda não está nem aí. O Vasco ainda só quer ser campeão para ir para Libertadores, para voltar a Libertadores depois de muito tempo. E depois de muito tempo, poder chegar e falar assim pro flamenguista, olha, eu ganhei um título também. Você ganhou o Brasileirão, ganhou Libertadores, eu ganhei a Copa do Brasil. Então, o vascaíno ele pode passar
por uma glória depois de tanto tempo de sofrimento e pode voltar à Libertadores de forma direta na fase de grupos. Então, velho, é sensacional a final do Vasco. Parabéns pela campanha do Vasco, parabéns pela classificação. E eu estou de alma lavada. Fluminense, eliminaram o Bahia da Copa do Brasil, tiraram o Bahia da Libertadores direta, eu estou de alma lavada, tá? Eu sei que isso aí é meio que besteira, né? Porra, tu ficar torcendo contra o time que te eliminou, é meio que besteira, porque foi incompetência do seu time, pô, que perdeu. E o Bahia foi incompetente, de fato, mas querendo ou não, eu tô de alma lavada, tá? E também tô com o coração, assim, com o coração melhor, porque mesmo que o Bahia tivesse ficado em sexto, ainda assim não iria ter aberto a tal da sexta vaga, que a gente tava tão confiante, né? Pegando o gancho nisso, tem torcidas muito chateadas após o resultado. A torcida do Botafogo, que ainda tinha esperança do Botafogo ir para a fase de grupo direta, caso abrisse a vaga, e a torcida do São Paulo. O São Paulo está oficialmente fora da Libertadores do ano que vem. Irão representar o Brasil na Sul-Americana o São Paulo, o Grêmio, o Bragantino, o Atlético Mineiro e o Santos. E aí tem uma indefinição. Quem vencer a Copa do Brasil vai para a fase de grupos da Libertadores. Quem perder vai para a Sul-Americana. Outro detalhe, se a regra que deve entrar em rigor a partir do ano que vem tivesse valendo já para esse ano, o Bahia nesse momento estaria fora da Libertadores. Mudei de ideia, tá? Eu sou contra essa ideia ridícula e eu espero que não passe lá na CBF, porque se tivesse valendo esse ano a gente ia se arrombar bonito, tá? Mas enfim, podemos ter um Bahia e Botafogo na pré-Libertadores após essa definição. Bahia e Botafogo estão garantidos na Libertadores. Só resta agora saber quem fica com a vaga direta, o Vasco ou o Corinthians. Detalhe, ontem tivemos a final do Campeonato Argentino entre Racing e Estudiantes. O Estudiantes venceu o Racing nos pênaltis, o Racing está fora da Libertadores, está assim, o Platense vai disputar a Libertadores, o Mirassol vai disputar a Libertadores e o Racing não vai disputar a Libertadores. Pois é isso aí mesmo que você ouviu. O Racing está fora da Libertadores e o River também não classificou. Mas enfim, isso aqui é papo pra mais tarde, tá? Aqui nesse vídeo. Bora falar do jogo agora. Velho, eu acho que Corinthians e Cruzeiro, ele é um enredo inverso dos dois jogos, né? Eu acho que o primeiro jogo o Corinthians foi muito bem, foi muito melhor do que o Cruzeiro, jogando no Mineirão. Eu acho que foi o retrato da temporada do Cruzeiro. É um time que ele consegue jogar bem fora de casa, mas ele não joga nada dentro dos seus domínios, dentro do Mineirão. É impressionante. O Cruzeiro, até o momento, né, tinha sido o único time que tinha ganhado do Bahia fora de casa. O Bahia não tinha perdido para ninguém. Perdeu pela primeira vez contra o Cruzeiro, naquele jogo lá de virada, inclusive. Então, porra, é um time que fora de casa, e por isso que eu falei, Cruzeiro não está morto pro jogo de volta. Quem acha que está morto, está enganado. Aí, beleza. O Corinthians foi melhor no primeiro jogo. E o primeiro tempo do jogo de hoje, o Cruzeiro foi melhor do que o Corinthians. O Cruzeiro jogou melhor do que o Corinthians. O Cruzeiro abrigou boas defesas do Hugo Souza, estava merecendo fazer o gol, e abre o placar com o Arroio. Uma bela assistência do Christian, numa jogada ali pela direita. Detalhe, Caio Jorge deu uma pré-assistência nesse lance também. Mais tarde ele daria a assistência para o segundo gol do Cruzeiro. E o Cruzeiro, pô, primeiro tempo teve mais finalização. Deixa eu até colocar a estatística aqui em tela para vocês. Toquei no botão errado aqui, claro, né? Mas enfim, vou colocar a estatística aqui em tela para vocês. Bora, volta aí, velho. Aí eu boto para voltar, ele demora horas, enfim. Tá em tela para vocês aí, estatísticas da primeira etapa. Cruzeiro deu 5 finalizações em direção ao gol. 5 finalizações totais, quero dizer, contra 2 do Corinthians. 2 grandes chances criadas contra nenhuma do Corinthians. Uma delas foi convertida em gol. Belo gol do Arroio, aquela bela testada para dentro do gol. E aí volta o segundo tempo. E quando volta o segundo tempo, o Cruzeiro faz um segundo gol. O Cruzeiro acha o segundo gol naquele lançamento do campo de defesa. Fiquei com a dúvida ali se está arrependido ou não. Depois traçaram as linhas. Eu até achei que estava, né? Depois, quando traçaram, de fato, tinha um pezinho ali nos milímetros dando condição. E aí Caio Jorge arranca, dá o passe para o Arroio, que fez 2 gols na partida de hoje. Arroio foi quem fez os 2 gols do Cruzeiro. Daí para frente, a massa do Corinthians. O Corinthians foi para cima, amassou o Cruzeiro, principalmente por causa do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro entrou e mudou a partida para o Corinthians. Depois que ele entra, o Corinthians vira outro time dentro de campo. O Corinthians ataca, pressiona, obrigou boas defesas do Cássio. Inclusive, o gol do Corinthians, quero dizer, foi uma falha do Cássio. Bola na grande área, Gustavo Henrique cabeceia para trás, o Cássio não consegue tirar, o Cássio ele dá uma assistência para que o Corinthians pudesse fazer o gol, para que o Matheus Bidu pudesse empatar no agregado para o Corinthians. O Corinthians ele estava ganhando no agregado, ele toma uma virada dentro de casa, aí ele empata de novo. Você vê que foi uma semifinal de várias reviravoltas. E o Corinthians, se pá, ele merecia ter passado no tempo normal.
Depois ele continuou em cima. Foram 12 finalizações, galera. 12 finalizações do Corinthians no segundo tempo contra 4 do Cruzeiro. Então, assim, o Corinthians teve mais volume, amassou o Cruzeiro no segundo tempo, jogou melhor. Quem sabe até merecia passar já no tempo normal. Beleza, né? A gente foi pros pênaltis. Nisso que a gente vai pros pênaltis, o Corinthians começa mal. O Corinthians começa perdendo o pênalti com o Yuri Alberto. Aí eu pensei na hora, porra, o Cruzeiro tem Cássio. Cássio foi que defendeu o pênalti, inclusive. Seria um filme assim, né? Um filme que, convenhamos, né? Lembrando que o Cássio ele também falhou no jogo da ida. No gol do Corinthians no jogo da ida também. Só que, porra, já pensou se o Cássio elimina o Corinthians em Itaquera, no jogo importante, contra o Corinthians? Seria de fato um enredo de cinema, tá? Se isso acontecesse. Mas não aconteceu. Depois, aí beleza, né? Aí de novo, mais uma vez o Cruzeiro ficou à frente do Corinthians na disputa de pênalti. Aí foi, todo mundo fez, Depay fez, Matheus Pereira fez, Wanderson fez, o Willian fez, Rodrigo Garro fez, Vitinho fez, chegamos no Gabigol. Atenção, Gabigol, é o pênalti da final da classificação. O que é que o Gabigol faz? Erra o pênalti. Bem feito. Eu tava assistindo, eu vi depois um corte lá da Cruzeiro Esportes, os caras brigando no bar, pô, jogando garrafa. Aí já é demais, né, velho? Aí já é demais, brigando lá, e o cara, pô, tá maluco, irmão? Aí não. Todo mundo saindo correndo, então foi o caos ali na live de transmissão da Cruzeiro Esportes, né? E aí, beleza, Gabigol perdeu o pênalti, aí a gente continuou, aí o Wallace perdeu no outro pênalti do Cruzeiro, no alternado, Bidon fez e classificou o Corinthians à final da Copa do Brasil. Pegando o contexto geral, para mim o Corinthians ele mereceu passar, porque ele, de 4 tempos, ele jogou 3 melhor do que o Cruzeiro. O jogo da ida inteiro, que o Cruzeiro não jogou nada no Mineirão, e hoje também que o Corinthians jogou o segundo tempo melhor, e o Cruzeiro só jogou nessa final no primeiro tempo, e só. De resto, o Corinthians mereceu passar para a final, porque foi muito melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro, no segundo tempo, ele deu sorte de ter achado aquele gol. Se ele não acha aquele gol, o Corinthians teria passado no tempo normal. Se aquela bola na trave entrasse, também teria passado no tempo normal. Então, assim, o Corinthians mereceu passar, tá na final com méritos. Inclusive, eu vi uma notícia agora há pouco, que parece que o Léo Jardim já decidiu sair do Cruzeiro, tá? Eu não sei até que ponto é verdade isso ainda, vou apurar mais para poder trazer depois, mas o negócio a tendência é que Léo Jardim saia do Cruzeiro, enfim, né? E aí passa para Fluminense e Vasco, que foi uma semifinal muito equilibrada, foi um jogo muito parelho, foi um jogo muito equilibrado. E o Vasco, uma coisa interessante o Vasco ele começa muito bem o primeiro e o segundo tempo, aí depois daquela guinada o jogo fica mais equilibrado, mas o início de jogo do Vasco e o início do segundo tempo do Vasco é muito bom. O Vasco começa bem, começa em cima, obrigando a defesa do Fábio. Dali pra frente, no primeiro tempo, o Fluminense ele melhora um pouquinho no jogo. Ele começa a controlar a posse de bola, ele começa a incomodar mais o Vasco, e ele faz o primeiro gol com mérito. Ele merece fazer o primeiro gol. Agora, Paulo Henrique falhou feio. E aí, beleza, jogador bom, baita jogador de seleção, mas ele falhou feio. Ele falhou feio, eu não sei o que ele tentou fazer, tentou tirar aquela bola, tentou tirar pro lado, tirar pra frente, sei lá. Mas foi bizarro aquele gol contra, velho. É um gol contra que tu não pode tomar. A sorte é que o Vasco se classificou. Mas se o Vasco não se classificasse, aquele gol contra ia ficar muito à memória da torcida do Vasco, tá? Bizarro a falha do Pedro Henrique. E aí o Fluminense, no caso, né, empata no agregado com esse gol contra do Paulo Henrique. Aí o jogo segue, o Fluminense ali com posse de bola, controlando muito parelho. No finalzinho ali o Vasco chegou a ter uma chance de perigo, e aí foi pro segundo tempo. No segundo tempo o Vasco começa em cima, o Vasco começa pressionando, começa amassando o Fluminense ali no segundo tempo. E aí depois, né, ficou aquele jogo, né, parelho, equilibrado, disputado, truncado, até o final. Quando bateu ali 35 do segundo tempo, tava igualzinho o final do jogo da ida. Meio que, porra, vai dar isso aí. Vai ser pênalti, vai ser empate e vai ser isso daí. E não deu outra. Dessa vez ninguém fez gol no final e fomos pros pênaltis. Hoje foi uma noite boa pra quem gosta de pênaltis, hein? Eu gosto. Eu sempre falo aqui. Tem 2 coisas no futebol que é muito boa quando o seu time não tá jogando. Uma delas é a Série B. A outra é a disputa de pênalti. É muito boa, é sensacional quando o seu time não tá. Ah, tem outra coisa também. A briga pra não cair. É muito boa quando o seu time não tá. 2 disputas de pênaltis hoje. E ontem, pra quem é mais maluco, né? Eu sou. Teve a final do Campeonato Argentino, que também foi pros pênaltis, tá? Também foi pros pênaltis. Então, começa os pênaltis, né? O Fluminense faz com o Thiago Silva. E aí o Vasco perde com o Verratti. E é aquilo, né? O Verratti poderia ter ido de herói a vilão. A sorte dele é que Léo Jardim salvou a pele dele. E mais uma vez eu ziquei. O Fluminense ele fica à frente nos pênaltis. Eu falei, porra,
eu acho que vai dar Fluminense, velho. Eu acho que o Fábio, ele é mais experiente do que o Léo Jardim, a gente disputou de pênaltis, eu acho que vai dar Fluminense. Pois é, eu ziquei. Léo Jardim fez 2 defesas, classificou o Fluminense. Defendeu o pênalti do John Kennedy, defendeu o pênalti do Canóbio, que errou o pênalti, e aí depois o Pumita faz e classifica o Vasco à final da Copa do Brasil. E agora vai ser uma grande final, velho. Vai ser uma grande final. Reedição de final de Mundial. Alô, torcida do Corinthians que fica falando aí que tem 2 mundiais com a Libertadores. Como é que vocês pegaram o adversário no Mundial, que vai ser o mesmo adversário na Copa do Brasil? Isso meio que pra mim não faz tanto sentido, né? Mas enfim, reedição de final de Mundial de Clubes. Pois é, é isso aí mesmo, reedição de final de Mundial de Clubes. Reedição também daquele jogo histórico da Libertadores, acho que foi quarta de final, que o Diego Souza perdeu aquele gol que o Cássio defendeu. Aquela defesaça do Cássio. Detalhe, viu? Hoje nós temos o Fábio no Fluminense e o Cássio no Corinthians, né? O Fábio não enfrentou o Cruzeiro, né? Mas enfim, é essa maluquice aí, né? Um ex-Corinthians e um ex-Cruzeiro jogando hoje nas semifinais em times diferentes, né? Enfim, várias curiosidades aí nessa Copa do Brasil, né? E aí, como eu já falei, São Paulo tá fora da Libertadores e agora é a última definição. Quem vencer tá na Libertadores e quem perder vai disputar a Sul-Americana. Deixa eu pegar aqui de última hora o tweet de Yuri Santana para poder a gente começar a projetar um pouquinho aqui já a Conmebol Libertadores. Ele soltou agora mais cedo a projeção dos potes da Libertadores atualizados. Está em tela para vocês aí agora. A projeção. Na fase 1, no pote 1, a gente tem Alianza Lima, Deportivo Táchira, Universidade Católica. E no pote 2, The Strongest, Blooming, Contrador de Macho e Juventude de las Piedras, né? E aqui onde está o Bahia. E aí vem o detalhe, né? Agora está definido. Botafogo e Bahia. Podemos ter Botafogo e Bahia na terceira fase da pré-Libertadores. Deus é mais forte. Eu espero que não. Sabe por quê? Porque se tiver Botafogo e Bahia, eu não tenho confiança nenhuma que a gente passa, velho. Eu não consigo ter confiança nessa pré, velho. Eu tô com um pressentimento ruim. Eu sinto que vai acontecer merda, velho. Eu sinto e vai acontecer merda, pô. Eu não acho que o Bahia caia na primeira fase da pré. Que aí já seria demais, né? Ficar sem Sul-Americana. Agora, essa segunda fase, eu tô vendo a merda desenhada, velho. Eu tô vendo a merda desenhada. Aí, enfim, eu tô até me antecipando aqui, mas, porra, eu tô vendo a merda desenhada. Aí vem, o pote 1 seria Botafogo, Guarani, Independiente Medellín, Sporting Cristal, do Peru, Argentino Juniors, Deportivo Tolima, Bahia e o Huachipato, né? Aí no pote 2, Barcelona, LDU, Carabobo, Liverpool. Porra, Barcelona e Liverpool é Champions League agora? É? Barcelona de Guayaquil e Liverpool do Uruguai. Aí vem o O'Higgins, Blooming, Potosí, The Strongest. Isso aqui são 3 altitudes, tá? E altitudes altíssimas, inclusive. O Fortaleza já pegou esse Potosí aqui, tomou 6 lá na Bolívia. Tomou 6 lá. Tomou 4 lá e deu 6 aqui no Brasil. Tomou 4-0 lá na Bolívia. Quando veio aqui pro Brasil, deu 6-0, pra vocês verem o nível, né? Enfim, e aí ficar esperando a fase 1, que pode ser esses times aqui, né? Alianza Lima, Deportivo Táchira, Católica, enfim. É torcer, velho, pro Bahia pegar clubes bem factíveis aqui, bem tranquilos. É claro, torcer para que o Bahia não pegue o Botafogo na terceira fase. Porque eu vou falar pra vocês, se a gente pegar o Botafogo na terceira fase, eu duvido muito que a gente vai classificar, tá? Eu tô sendo pessimista, eu sei, tô sendo pessimista. Talvez por uma forma de defesa, de já meio que querer aceitar antes da hora pra poder não sofrer tanto, mas eu tô sem confiança, velho. Total. Eu tenho muito isso, sabe? Eu fico falando, pô, não vai passar, fico sem confiança, pá. Mas na hora, quando perde, a gente sente, né, velho? Mesmo que a gente tente fazer com que, porra, aceita que dói menos. Mas quando perde, velho, enfim, né? Nos próximos dias a gente vai trazer mais sobre isso aqui, quando tiver de fato definido tudo aí da Libertadores, né? Enfim, hoje teve essa definição do São Paulo de fora e do Botafogo garantido na pré. Corinthians e Vasco agora disputou a última vaga direta, né? Ou seja, mesmo que o Bahia tivesse ficado de sexto, não abriria, e o Botafogo tá chorando aí, porque tá sem a vaga direta à fase de grupos, né? E o São Paulo, que poderia ter uma classificação culposa, ficou de fora. Agora tem essa última definição. Ou é Sul-Americana ou é Libertadores, enfim, né? Vai ser uma grande final. E aí, velho, palpite, hein? Corinthians ou Vasco? Eu não consigo palpitar nada para nenhum dos dois. Em tese, eu ainda acho o Corinthians leve favorito, pelo elenco que tem e pelo time que tem em relação ao Vasco. Mas, porra, o Corinthians foi o 13º colocado. Vasco foi o 14º colocado. Então, assim, e a campanha do Vasco é campanha de raça, de campeão, campanha de guerra, de time de guerreiros, entendeu? Então eu não consigo palpitar nada. Acho o Corinthians leve favorito? Acho. Mas acho que está 100% em aberto. E eu sou o Vasco desde criancinha. Vou torcer pro Vasco nessa final. Porque eu acho que o Vasco merece esse título
esse título de glória aí depois de anos de sofrimento. E pode ser a primeira temporada depois de muito tempo que o Vasco não vai poder chegar pro flamenguista e falar: eu também ganhei um título. Você ganhou títulos aí? Eu também ganhei. Possa ser que o Flamengo ganhe o Mundial, né? Eu não acho impossível não, tá? Quarta-feira, o Vascaíno vai ter que secar o Flamengo e depois torcer pro seu time na Copa do Brasil, né? Enfim, bora aguardar pra ver, né? Mas o Vascaíno merece, velho. São 20 anos de sofrimento. O Vascaíno merece um título desse aí. Merece voltar a Libertadores direto aí. Merece, velho. Eu vou torcer pro Vasco. Já escolhi minha torcida. Você aí, eu não sei, né? Enfim, comenta aí embaixo. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho também. E até o próximo vídeo.